Vanessa Vieira e esse vídeo é para responder a pergunta que o Eric me enviou, né, como tema para um vídeo. Então, enfim, eu vou até ler a pergunta dele porque é muito boa. Vale a pena usar uma obra preconceituosa, como as obras do Lovecraft, né, para criar algo... É claro. Vale a pena usar uma obra preconceituosa, como, enfim, toda a obra, né, do Lovecraft, para criar algo novo e que seja subversivo, como, aqui, Território Lovecraft, que deu origem à série Lovecraft Country, né, que eu inclusive fiz vídeo de todos os episódios, vou deixar a playlist aqui em cima, e ele vai além, né? Essas obras originais deveriam ser jogadas na latrina do esquecimento, e eu acho essa latrina do esquecimento, achei isso maravilhoso. Então, eu acho que... Resposta curta, sim. Vale a pena, sim. Eu acho que a gente tem que pensar que não dá pra apagar o que já existiu. E assim, nessa altura do campeonato, por exemplo, não dá pra mudar a importância do Lovecraft dentro do gênero do horror. Eu odeio, de verdade, eu odeio o Lovecraft. Mas não dá pra negar que existe uma importância incrível no horror cósmico, sabe? O que ele criou se tornou uma base incrível para grandes cineastas, para grandes escritores. Então, não tem como nessa altura do campeonato, sabe, 2021, 2022, enfim, a gente cancelar o Lovecraft. Não dá, as pessoas vão continuar lendo e ele ainda vai ter uma importância gigantesca para o horror. Então, o que é que eu acho? Esses péssimos seres humanos, sabe, que criaram obras que se tornaram clássicos, a gente tem mesmo que ressignificar essas coisas. Então, o que é que se faz com isso? Tipo, Lovecraft era um racista. Isso tá nos escritos dele, sabe? O primeiro conto que eu li do cara era uma das coisas mais racistas que eu já vi na minha vida. Inclusive, eu falei sobre esse conto no vídeo falando das minhas expectativas para a série Lovecraft Country. E, enfim, já faz um tempo, né? Porque a série já terminou faz um tempo. E foi horrível pra mim ler, sabe? É um absurdo ver como ele naturalizava o próprio racismo. Então, o que eu acho que é um horror é quem fica defendendo o Lovecraft, mesmo sabendo que o cara, assim, um grande racista, né? Então, eu acho maravilhoso quando a gente tem pessoas que pegam essas obras e fazem exatamente o que deixaria os autores, os cineastas se revirando no próprio caixão, sabe? Porque imagina o Lovecraft assistindo Lovecraft Country, vendo protagonistas negros e uma história contada de uma maneira a mudar tudo, mudar a essência daquilo que ele colocava como ideia dentro dos seus livros. Então, eu acho que é uma forma de ressignificar, até porque esses grandes nomes, né, racistas, misóginos, que fizeram parte da literatura e do cinema, eles não vão ser esquecidos. Não tem como. Então, eu acho sim que não dá para colocá-los lá na latrina do esquecimento. Não dá para jogar, sabe, fora. Só que eu acho que a gente tem sempre que deixar claro. Lovecraft era racista, sabe? Não ficar fazendo tipo, sabe? Nossa, olha como Lovecraft era um grande escritor. Que mimimi enorme dessas pessoas falando do racismo dele. Não, né? A gente tem mais que dizer sempre. Nossa, sim, o Lovecraft foi uma das pessoas mais importantes, né, para o horror cósmico. Nossa, o Lovecraft realmente mudou o gênero do horror. Mas, nossa, como era racista, né? A gente tem sempre que deixar claro que a obra dele tá
permeada de racismo, tá cheia de racismo. Então, assim, não dá pra ficar passando pano ou dizendo, nossa, mas era uma coisa da época que ele vivia. Não, gente. Sim, o racismo existia, mas até pra época que ele vivia, ele era considerado muito racista, tá? Então, a maneira como ele colocava, sabe, o racismo nas obras chocava as pessoas. A própria mulher do Lovecraft já chegou a falar sobre isso, sabe? Então, enfim, a gente tem sempre que deixar claro que esses grandes nomes são racistas, misóginos, etc, etc. É tipo, tava inclusive ontem tendo uma conversa falando sobre o Dario Argento. Sim, o Dario Argento é um grande cineasta, tá vivo inclusive. Mas nossa, o Dario Argento também é um grande misógino. E isso tá em todos os filmes do cara. Então faz sentido que antes de ver esses filmes, antes da gente comentar sobre esses filmes, a gente sempre deixe claro. Nossa, realmente o Dario Argento, grande diretor, mas misógino, né? Disse numa entrevista que, enfim, poucas coisas na vida eram tão bonitas como um corpo de uma mulher sendo dilacerado na tela. Pois é. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. A gente tem sempre que falar. Ao mesmo tempo, eu acho que é até empoderador, assim, quando pessoas negras constroem narrativas de horror cósmico, sabe? Que estão ali baseados no Lovecraft. Ou quando mulheres fazem filmes de horror e subvertem os tropos, os estereótipos que sempre massacravam, sabe, mulheres na tela. Então é importante, sim, que exista essa subversão. E aí muita gente pode chegar e dizer, mas não é mais fácil simplesmente criar algo novo sem nenhuma referência? Aí não é, né? Porque assim, pegando Lovecraft de novo, o Guillermo del Toro tá usando referência do Lovecraft na obra dele. A gente sabe que o cinema, que a literatura, que a arte no geral, bebe de diversas referências. Então não dá pra gente simplesmente fingir que não existe referência nenhuma. Então eu acho muito válido que peguem obras, sabe, de autores racistas, de diretores misóginos e que façam novas obras em cima disso. Sabe? A gente que é minoria social, mesmo que em países como o nosso, a gente seja apenas minoria social mesmo, porque o país tem mais negro do que branco, então é maioria em população, né? Mas enfim, a gente que é minoria social, a gente tem sim que pegar essas obras, pegar esses materiais que fazem tão mal pra gente e mostrar que não tá certo, sabe? E apontar esses erros. E obras como Lovecraft Country, sabe? Fazem exatamente isso, mostrar o quanto, não apenas o Lovecraft, na verdade, vários outros autores da época eram racistas, eram misóginos e, enfim, estavam não apenas errados, né? Eram criminosos até. Então, é isso. Se não tem como apagar a história, né? A gente tem que tomar essa história nas nossas mãos e começar a escrever a nossa própria história, sabe? Porque a própria história do mundo mesmo, ela é contada por quem? Por homens brancos. Então, a gente vai conseguir apagar? Não tem como. Então, eu acho que não dá... A gente não pode brigar contra isso, assim. Eles não vão ser esquecidos. Então, a gente vai lá e subverte tudo, sabe? E eu queria saber de você. O que é que você acha? É um tema realmente pra gente debater, né? Então comenta aí embaixo se você acha que, enfim, escritores racistas, cineastas misóginos, eles precisam simplesmente ser esquecidos. Eu acho que em alguns casos, quando eles estão vivos, quando eles não têm tanta relevância assim, a gente pode colocar eles ali de escanteio. Mas, em geral, quando são grandes nomes, a gente não tem como fazer isso porque, enfim, sempre vai ter um fã, né? Então, comenta aí embaixo o que é que você acha. É um tema realmente que não tem uma resposta certa ou errada, né? Então, também não esquece de conhecer o meu Apoia-se,
que ajuda muito a que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo e conteúdos com mais e mais informação para vocês. E se você tiver algum tema de vídeo para sugerir, é só, enfim, ou deixar aqui nos comentários ou me mandar um e-mail como o Eric. E é isso, gente. Tchau!